Eu sou a professora Ana Josefa, como sabes, e estou aqui mais uma vez para a nossa aula de português língua não materna. Nós, na última aula, aliás, nas duas últimas aulas, temos estado a falar sobre cientistas, não é? E hoje ainda vamos falar de um cientista. Na aula passada, nós falámos de um cientista que era astrofísico, o Neil deGrasse, e que se interessou pela ciência por causa de uns binóculos que lhe foram oferecidos, lembras-te? E os binóculos foram, digamos que, um objeto muito importante para que ele, mais tarde, viesse a interessar-se por essa área e vir a ser um grande cientista. Hoje vamos falar de um outro cientista, um bocadinho mais à frente, que é um cientista de nome Richard Feynman, e que também é um cientista muito interessante. Depois vamos ver aqui uns textos e um vídeo também sobre ele, e tu vais ficar a saber mais informações sobre cientistas e, quem sabe, um dia não queiras também vir a ser cientista, não é? Bom, então, nós na aula passada, já quase a terminar a aula, falámos de perguntas e respostas. Quando nos perguntam porquê é que, a resposta normalmente é porque qualquer coisa, não é? Nós vimos também que havia possibilidade de substituir a palavra porque por outras palavras em alguma situação para justificar a razão pela qual alguma coisa teria acontecido. Então vamos ver aqui estas frases que têm a ver com a aula passada. Portanto, na aula passada, quando falámos do cientista, ele disse-nos que, portanto, vimos uma parte em que se dizia que os alunos, as crianças da cidade, tinham mais dificuldade em ver o céu, porque quando olhavam para cima só viam prédios, não é? Então, vamos pegar nessa frase da aula passada, que temos aqui no slide, para te lembrares. Então, e a pergunta era, porquê que as crianças da cidade têm dificuldade em observar o céu? E então, tínhamos aqui a resposta, porque quando olham para o céu, só vêem prédios, não é? Mas depois, temos aqui, então, temos aqui este esquema que nos explica esta frase. Portanto, temos a pergunta, não é? Porquê é que? Portanto, aqui, quando se pergunta porquê é que, é porque quero saber a razão de uma coisa acontecer, não é? E, portanto, o porquê é que, quando nós perguntamos porquê é que, é porque precisamos de saber a razão, o motivo, porque alguma coisa aconteceu. E depois temos, no resto da frase, a coisa que acontece. E neste caso é, porquê é que as crianças da cidade têm dificuldade em observar o céu? Portanto, aqui esta parte, as crianças da cidade têm dificuldade em observar o céu, é a coisa que acontece. Portanto, é aquilo que se quer saber a razão. E então temos aqui um outro esquema, não é? E então temos aqui porque, quando nós vamos dar a resposta, não é? Começamos por porque. Vamos dizer qual é a razão. É a palavra que utilizamos para dizer qual é a razão. E depois dizemos a razão em si, não é? Porque quando olham para cima só vêem prédios. E, portanto, nesta parte que está a rosa, não é? Quando olham para cima só vêem prédios, não é? Tem a razão porque a coisa acontece. Tem a justificação para a pergunta, portanto, que se fez. Tem a resposta mais a justificação para a pergunta que se fez. Depois temos aqui, então, portanto, há uma coisa que acontece, não é? E aquilo que acontece é as crianças da cidade têm dificuldades em observar o céu, como nós já vimos, não é? E depois, a palavra que vai dizer a razão é, portanto, a palavra porque, não é? Na resposta. E depois temos a razão para que se saiba o que acontece. E depois temos aqui, então, as crianças da cidade têm dificuldade em observar o céu porque, quando olham para cima, só veem prédios. Portanto, tem aquilo que acontece,
tem a palavra que ajuda a dar a justificação e depois tem a razão para aquilo acontecer. Temos aqui a palavra pois, não é? Que pode substituir a palavra porque, numa resposta a uma pergunta porquê, e também temos a palavra como. E vamos ver como é que podemos utilizar estas duas situações. Temos aqui então a utilização da palavra pois. As crianças da cidade têm dificuldade em observar o céu, pois quando olham para cima só vêem prédios. Não é? Portanto, temos ali a palavra pois que vai substituir a palavra porque que tínhamos na frase anterior. E agora com a palavra como. Com a palavra como há uma alteração na frase, se reparares, porque o como não vem no meio da frase, vem no início da frase. E então a palavra como vai retomar a justificação e depois é que aparece aquilo que se queria saber. Então, como quando olham para cima só vêem prédios, as crianças da cidade têm dificuldade em observar o céu. E depois temos aqui este esquema. Para reparares muito bem como é que se dá esta justificação, não é? Para as perguntas porque é que, não é? E aqui as várias hipóteses de resposta, não é? Pegando sempre na mesma frase que tínhamos antes e nas mesmas razões. Então temos aquilo que acontece, já sabemos, é sempre a mesma coisa. As crianças da cidade têm dificuldade em ver o céu. E temos ali uma vírgula. Essa vírgula tem um papel muito importante, porque é a vírgula que vai separar e ao mesmo tempo ligar a razão daquilo que acontece com a razão para aquilo acontecer. E então temos a primeira parte da frase, que é as crianças da cidade têm dificuldade em ver o céu, e depois temos a vírgula, e depois porque, e depois temos a razão. Quando olham para cima, só veem prédios. Na utilização da palavra pois, temos a mesma estrutura. Temos as crianças da cidade têm dificuldade em ver o céu, temos a vírgula novamente, e depois temos a palavra pois. Pois, quando olham para cima, só veem prédios. Portanto, o porque e o pois acabam por ser utilizados na mesma estrutura da frase. Ficam no meio da frase, a seguir à vírgula. Mas em relação à palavra como, a utilização já é diferente. Se reparares, o como vem no início da frase. E como vem no início da frase, não é? Também há uma inversão entre aquilo que acontece e a razão para aquilo que acontece. Primeiro vem a razão para aquilo que acontece e só depois aquilo que acontece. E então temos aqui, como quando olham para o céu só veem prédios, vírgula, as crianças da cidade têm dificuldade em ver o céu. Portanto, se reparares bem nesta frase, nesta construção, não é? O como, quando a frase começa por como, há uma inversão, há uma troca da posição da razão para aquilo acontecer com aquilo que acontece. Portanto, aquilo que vinha em primeiro lugar nas frases anteriores, em que tinham a palavra porque e a palavra pois, vem agora numa posição diferente. E então vou-te dar aqui outros exemplos. Temos aqui, por exemplo, o Bobby ladrou porque ouviu barulho. Estava-me a lembrar agora do meu cão, não é? E depois também podemos dizer, o Bobby ladrou pois ouviu barulho. E para utilizar o como, então como é que fica? Exatamente. Como ouviu um barulho, o Bobby ladrou. Portanto, quando temos a palavra como, não é? Se reparares aqui a razão vem primeiro do que aquilo que aconteceu. Portanto, como ouviu barulho, o Bobby ladrou. Agora, vamos ver aqui esta que tem a ver com o bolo. Ora, deixei queimar o bolo porque me esqueci dele no forno, não é? E a pergunta aqui poderia ser, porquê é que deixaste queimar o bolo?
deixei queimar o bolo porque me esqueci dele no forno. Podemos utilizar o pois e dizer deixei queimar o bolo, pois esqueci-me dele no forno, não é? E em seguida, utilizando o como, temos aqui então a inversão que já vimos na situação anterior. Como me esqueci do bolo do forno, deixei-o queimar. Portanto, quando utilizamos o como, não é? Temos que dar primeiro a justificação e depois o que aconteceu. Também temos aqui uma que serve para ti, mas que eu espero que não seja bem esta para ti. Eu tirei negativa no teste porque não estudei, não é? Então, o porque aqui vem dizer portanto, a razão pela qual houve a negativa, não é? Também podia-se utilizar o pois. Eu tirei negativa no teste, pois não estudei. Ou ainda, como não estudei, tirei negativa no teste. Mas eu tenho a certeza que estas frases não são para ti, porque tu não tiras negativas no teste. Esta agora é que é para ti. Eu tirei boa nota no teste porque estudei muito, não é? Portanto, e agora temos aqui com a palavra pois, eu tirei boa nota do teste, pois estudei muito. E depois com como. Como estudei muito, tirei boa nota no teste. Portanto, para justificar uma pergunta começada por porquê é que, não é? Temos então estas três palavras que podemos utilizar na resposta. O porque, o pois e o como. Ora bem, agora vamos introduzir o nosso tema de hoje. Nós hoje vamos falar sobre este senhor que estás a ver ali, a fotografia, que é também um cientista e que se chama Richard Feynman. Este senhor era um senhor muito bem disposto. Podes ver ali a fotografia dele, não é? Com um ar muito bem disposto a rir-se. Ele era muito interessado pelas coisas da ciência e gostava muito de matemática. Portanto, ele ganhava muitos concursos de matemática porque era muito rápido no cálculo e conseguia fazer muito bem as contas, não é? E então ele tornou-se um cientista muito famoso. Estudou nesta área das ciências, fez vários trabalhos, não é? E então temos aqui algumas palavras que vais precisar para compreender melhor o texto que fala deste senhor. Depois, estamos a falar de cientista e aparece ali um tambor. O que é que isto tem a ver com cientistas? Vamos ver. Depois no texto vais perceber que se calhar o cientista pode ter várias atividades e se calhar também gosta de ter atividades de lazer, pode ter passatempos que gosta de fazer, não é? E então temos ali a palavra tambor, que tem ali uma imagem a ilustrar, e depois temos física. E aqui é a área da especialidade deste cientista. Ciência que estuda a matéria e o movimento através do espaço e tempo com a ajuda dos conceitos de energia e força. É preciso saber muito de matemática para ser físico. Eu já tinha dito que ele era muito bom a matemática, não é? Ganhava sempre os concursos de matemática que faziam na sua escola. Depois temos aqui Prémio Nobel. Portanto, este senhor ganhou um Prémio Nobel. E o que é um Prémio Nobel? É um prémio que é dado às pessoas que efetuaram pesquisas, descobertas ou contribuições notáveis para a humanidade. É atribuído nas áreas da literatura, medicina, física, química, economia e ativismo pela paz. E este senhor em concreto, o Richard Feynman, ele ganhou um prémio Nobel na área da física. E depois temos ali a palavra célebre. Uma pessoa célebre é uma pessoa famosa, muito conhecida. Bem? Temos aqui ainda mais umas palavrinhas. Entusiasmado. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa muito interessada e excitada acerca de uma coisa ou várias coisas. Quando tens que se te convidam para fazer uma coisa que tu gostas muito,
ficas muito entusiasmado. Portanto, o entusiasmo é uma palavra da família entusiasmado, e o entusiasmo é aquilo que a pessoa sente quando vai fazer uma coisa que gosta muito. Curioso. Uma pessoa curiosa, não é? É uma pessoa que quer saber mais, que gosta de saber coisas. Portanto, é uma pessoa que quer saber muitas coisas. Depois temos vaidoso. Portanto, uma pessoa vaidosa, não é? É uma pessoa que pensa que é mais inteligente ou mais bonita do que as outras pessoas. E vamos ver se este cientista se ele era vaidoso ou não. Humilde. Uma pessoa humilde é exatamente o contrário de vaidoso. É uma pessoa que não acha que é mais inteligente ou bonita do que as outras e que não se valoriza. Ou mesmo que se valorize, não é? Não anda a gabar-se, não anda sempre a mostrar que é mais ou melhor do que as outras. Depois temos ignorante. Ora, o que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimentos, não é? Muito bem. Agora, temos aqui o texto sobre este homem fantástico que foi o cientista Richard Feynman. Então, temos aqui o texto. Vais ler comigo. Richard Feynman. Richard Feynman foi um homem absolutamente fantástico. Foi cientista, autor e professor. A sua área científica era a física, mas também tinha conhecimentos nas áreas da biologia e da informática. Além disso, gostava de poesia, pintura e desenho. E sabia tocar tambor. Ele era, desde criança, uma pessoa extremamente entusiasmada e curiosa acerca de tudo à sua volta. Richard Feynman ganhou o Prémio Nobel da Física em 1965. Para além dos seus estudos científicos, Feynman dava aulas de física na universidade que depois passavam na televisão, tornando-se num dos mais célebres cientistas do mundo. Apesar disso, não era um homem vaidoso. Era até uma pessoa humilde. Um dia escreveu no seu diário: "Eu nasci ignorante. Ao longo da minha vida, tive apenas algum tempo para me tornar um pouco menos ignorante." Ora bem, se reparares, há algumas palavras que estão aqui destacadas no texto. E estas palavras que aparecem destacadas no texto, algumas delas já apareceram no vocabulário que estivemos a ver anteriormente, não é? E também estão relacionadas depois com o exercício que vamos fazer a seguir. Então, nós temos ali autor e professor. Ora, um autor é alguém que escreve alguma coisa, não é? Portanto, e depois temos ali professor e depois temos ali dava aulas da mesma cor. Portanto, isto quer dizer que um professor é alguém que dá aulas, não é? E depois temos ali cientistas do mundo. Cientistas do mundo quer dizer que se é conhecido por todo o mundo, é conhecido mundialmente, não é? Muito bem. Então, reparaste ali que este senhor não era uma pessoa vaidosa. Apesar dos seus conhecimentos, não é? Apesar de tudo o que sabia, era uma pessoa humilde. E até dizia, portanto, ele até escreveu: "Eu nasci ignorante e ao longo da vida tive apenas algum tempo para me tornar um pouco menos ignorante." Ora bem, então agora vamos aqui aos exercícios que temos aqui. E o que é que nós temos neste exercício? Nós vamos ter que ligar uma parte da frase com a outra. A frase de uma coluna, da coluna dos números, com o resto da frase que está na coluna das letras. E vamos utilizar as letras, não é? Para completar o exercício. E temos aqui, na primeira frase, Feynman não só era cientista, e vamos ver depois quais são as frases que podem completar esta que temos aqui. Depois temos aqui, além disso, interessava-se por música. A seguir temos, foi na década de 60
E a seguir, curiosidade e entusiasmo. Os trabalhos científicos de Richard Feynman. E depois temos na outra coluna as respostas. Que ele ganhou o Prémio Nobel da Física, eram qualidades que não lhe faltavam, como também dava aulas e escrevia livros e artigos sobre várias matérias. São mundialmente conhecidos e até tocava tambor. Agora vamos ligar estas frases. Então temos, Richard Feynman não só era cientista, qual é a frase que completa aqui? Exatamente, não só era cientista, como também dava aulas, escrevia livros e artigos sobre várias matérias. Portanto, aqui esta primeira frase tem a ver com aquilo que ele fazia, não é? Depois temos, além disso, interessava-se por música. E qual é a frase aqui que pode completar esta? Portanto, além disso, interessava-se por música e até tocava tambor, não é? A frase é que se refere a um instrumento musical. Depois a 3. Foi na década de 60 que... Portanto, na década de 60, o que é que aconteceu? Foi na década de 60 que ele ganhou o Prémio Nobel da Física. Não é? Depois, na 4, curiosidade e entusiasmo. Eram qualidades que não lhe faltavam. Os trabalhos científicos de Richard Feynman, já só nos falta uma, não é? Que é a letra D, exatamente. Os trabalhos científicos de Richard Feynman são mundialmente conhecidos, não é? Portanto, dizia-se no texto que ele era conhecido em todo o mundo. Portanto, então aqui os seus trabalhos eram mundialmente conhecidos. Então temos aqui estas frases, não é? Sobre este senhor. E diz assim, Richard Feynman não só era cientista, como também dava aulas e escrevia livros e artigos sobre várias matérias. Depois temos, Richard Feynman não só era bom em ciência, como também, como em artes também. E Richard Feynman não só tocava tambor, como desenhava muito bem. Se reparares, todas estas frases têm a palavra como, não é? Parece que estamos a ser perseguidos pela palavra como. Aqui aparece numa posição diferente daquela que aparecia naquelas frases que nós vimos anteriormente, não é? E, portanto, vamos ver aqui o que é que podemos fazer com esta palavra como. Se a podemos substituir, se calhar podemos dizer a mesma coisa, substituindo a palavra como por outra palavra. Vamos ver aqui. Portanto, eu também posso dizer, portanto, substituindo a palavra como, não é? Que já vimos aqui. Também posso dizer, Richard Feynman era cientista, dava aulas e escrevia artigos sobre várias matérias, não é? Portanto, repara que na frase que tínhamos antes, em que utilizávamos o como, nós tínhamos na primeira parte da frase a expressão não só. Ele não só era cientista, como também dava aulas. Aqui temos o i que vai substituir a palavra como, não é? E a expressão não só desaparece da frase. Então temos aqui na segunda frase, Richard Feynman não só era bom em ciência, como em artes também. Então nós podemos dizer, Richard Feynman era bom em ciência e em artes também. E depois temos aqui esta última frase que diz, Richard Feynman não só tocava tambor, como desenhava muito bem. Então nós podemos dizer, Richard Feynman tocava tambor e desenhava muito bem. Portanto, aqui, como viste, o não só desapareceu e temos aqui o i que veio substituir a palavra como. E, portanto, temos aqui então, não é? O que é que aconteceu com estas frases aqui? O como desapareceu e temos a palavra i. E o i aqui equivale ao como. Richard Feynman não só era bom em ciência, como em artes também.
E aqui a outra frase com o I, Richard Feynman era bom em ciência e em artes também. Portanto, com o mesmo significado. E agora temos aqui então estes exemplos, não é? Temos aqui o não só, que obriga à utilização do como. Ele não só era cientista, como também dava aulas e escrevia livros e artigos sobre várias matérias. Ele não só era bom em ciência, como também em artes, não é? Ele não só tocava tambor, como desenhava muito bem. Ora bem, temos aqui um pequeno vídeo sobre este senhor, que tu vais ver com muita atenção e que vais perceber. Tens que ter atenção à Richard legenda. Feynman was one of the most extraordinary scientists of the 20th century. Even when I was a small boy, Papa used to sit me on his lap and read to me from the Encyclopedia Britannica. And we would read, say, about dinosaurs. They would say something like, this thing is 25 feet high, and the head is 6 feet across. And he'd stop always and say, let's see what that means. That would mean that if he stood in our front yard, he would be high enough to put his head through the window, but not quite, because the head is a little bit too wide. It was very exciting and interesting to think that there was animals of such magnitude, and that they all died out. And at that time, nobody knew why. So that's the way I was educated by my father. Bom, então agora vocês viram aquele textinho, não é? Portanto, viram o vídeo e viram que o Richard Feynman estava a falar como é que o pai dele lhe ensinava as coisas, não é? O pai sentava-o ao colo, lia-lhe a enciclopédia, não é? Mas obviamente que uma criança pequena não percebe aquilo que vem numa enciclopédia, não é? E então lia-lhe a enciclopédia e ele depois explicava-lhe o que é que as palavras da enciclopédia queriam dizer. E então foi assim que ele foi aprendendo várias coisas com o seu pai, não é? Então temos ali o texto que dizia, portanto, que tem até o testemunho do próprio Richard Feynman, que foi aquilo que ele disse no vídeo. Então, diz assim, Feynman foi um dos mais extraordinários cientistas do século XX. Isto é alguém que diz. Agora, o que vem a seguir é dito por ele próprio. Ele diz, quando eu era ainda muito pequeno, o meu pai punha-me ao colo e lia-me a Enciclopédia Britânica. E, por exemplo, ele lia-me qualquer coisa sobre dinossauros e dizia algo como, isto tem 25 pés de altura e a cabeça tem 6 pés de largura. E então ele parava e dizia, vamos ver o que é que isto quer dizer. Isto quer dizer que se ele estivesse no nosso jardim, ele teria uma altura suficiente para meter a cabeça pela janela. Mas não toda, porque a cabeça é um bocado larga. Era muito excitante e interessante pensar que podia haver animais tão grandes e que todos tinham morrido. E naquela altura ninguém sabia porquê. Era assim que o meu pai me ensinava. Portanto, o pai falava com ele e explicava-lhe, lia-lhe coisas da enciclopédia, mas depois explicava-lhe o que é que aquilo queria dizer. Ali no texto fala em pés. Estes pés não é o nosso pé, é uma unidade de medida que corresponde a 30,48 centímetros cada pé. Portanto, e aqui, então, tratava-se dos dinossauros, que era um animal muito grande. Ora bem, então, vou-te deixar aqui um desafio que é completares a frase com aquilo que ouviste no texto e que tem a ver com o pai de Richard. E então temos aqui, pai de Richard Feynman, não só como... Então, de acordo com aquilo que ouviste e da maneira como o pai o ensinava, não é? Vais ver como é que podias explicar-lhe, como é que podias completar esta frase. E este é o desafio que te deixo para a aula de hoje. Portanto, na próxima aula, tens que me trazer esta frase. Adeus, até à próxima aula.